Reinaldo Azevedo, Lula veta o aumento de número de deputados, o Pequeno Príncipe e o Príncipe. Vamos ler juntos aqui a coluna do Reinaldão. Presidente Lula vetou o aumento do número de deputados de 513 para 531, além de ser o moral e orçamentariamente correto, atua segundo as regras do jogo. Vamos ver. Há uma grande resistência no Congresso, dada a sua composição, a ler o Príncipe de Maquiavel. Não sendo isso possível, os valentes poderiam, pelo menos como costumo brincar, se debruçar sobre o Pequeno Príncipe. Ocorre que a resistência de que falo parece a ler qualquer coisa. Há sim notáveis exceções. Se o florentino espanta, o francês pode despertar algumas lições básicas. Uma delas vem do reizinho de um pequeno planeta. Ensina ao príncipezinho. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão toda a revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. Mas é o que é uma ordem razoável? Gente, tá faltando um membro ainda no canal, tá? Contribuam, estejam presentes aqui para a gente poder fazer as coisas da melhor forma, meus queridos e minhas queridas, meus bonitos e minhas bonitas, meus lindinhos e minhas lindinhas. Vamos fazer bem aqui o nosso trabalho para a gente poder fazer bem as coisas todas. Mas o que é uma ordem razoável? Poderia indagar com razão o leitor. Notem, Saint-Exupéry não escreveu uma obra política. Aí seria com Maquiavel mesmo, mas de sentido moral. Só está a falar de exigir de cada um que é possível. Querem mais uma? Lá vai. Se eu ordenasse que um general transformasse em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Pois é, o Congresso decidiu, como sabem, elevar o número de deputados de 513 para 231 e o fez, conforme dispõe a Constituição, por projeto de lei. Esse instrumento legislativo pode ser sancionado ou vetado pelo presidente da República. Se o chefe do Executivo não o faz no prazo, expirava ontem, há a promulgação tácita oficiada pelo Congresso. Além de haver dúvidas fundadas sobre a legalidade da decisão, que aumenta gastos sem previsão orçamentária, há o fato. Lula é contra a medida, aliás, ela está longe de ser consenso no próprio Congresso. Vamos combinar assim, não sendo possível mergulhar nas complexidades do Florentino, o presidente não exige que o Congresso se lance ao mar. Ele não o faz. Mostra-se frequentemente grato ao Legislativo e este, por sua vez, não cobra que seja ele a se jogar nas vagas ou que se transforme em uma gaivota. Para tanto, existem os marcos legais, quando se mostra impossível um acordo de virtudes. A Constituição reserva ao chefe do Executivo o direito do veto, mas ele não é a última palavra em matéria de projeto de lei. Se for imperioso ao Congresso aumentar o número de deputados e caso se julgue por lá que isso atende ao interesse público, vale dizer ao interesse dos cidadãos, ou não estão lá para isso, que o veto, então, seja derrubado. É oportunismo, Lula joga para a galera. Pois é, e o que não seria jogar para a galera, atuar de modo determinado contra ela, quando aquele que o faria é contra a medida, defendia o veto presidencial e sustento. Espere grandes sortilégios, como disse há tempos. Entendo que os políticos devem sim, sempre que possível, buscar os consensos nos limites da lei, e também dentro dos marcos legais, não havendo acordo, que se faça a luta política, ainda que não se possa antever todos os resultados, porque sempre há o indeterminado. Para que o nosso livre-arbítrio não seja extinto, julgo poder ser verdade que a sorte seja o árbitro da metade das nossas ações, mas que ela ainda nos deixe governar a outra metade, ou quase. Aí é o príncipe à vera. Ou, como disse aquele, fazemos história segundo as circunstâncias que não são da nossa escolha, mas é fato que fazemos. Retaliação, leio na Folha de São Paulo, diz o Reinaldo. A Câmara aprovou na noite desta quarta uma pauta-bomba que inclui o crédito subsidiado de até 30 bilhões para o agronegócio com verbas de petróleo do pré-sal. A proposta inicialmente era voltada apenas ao pequeno produtor rural, mas foi reformulada para autorizar o uso de até 30 bilhões do Fundo Social do pré-sal, que recebe royalties de petróleo e hoje complementa áreas como educação, saúde e habitação para refinanciar dívidas gerais do agronegócio com juros subsidiados. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, discursou com duras críticas à frente parlamentar da agropecuária e o seu relator Afonso Ram, do PP, Guimarães alegou que havia o diálogo com o governo para chegar a um consenso sobre o texto, o que teria sido rompido
com a votação. Encerro. E se Lula não tivesse vetado, e se Alexandre de Moraes não tivesse tornado sem efeito o PDL inconstitucional, vocês acham que essa gente teria deixado de assaltar os cofres públicos por isso? Hora da luta política. Começou as eleições, gente. E é brilhante o Reinaldo trazer o príncipe e o pequeno príncipe, porque teve aquela pataquada no processo dos golpistas, né, gente? Vamos, turma! Falta um membro só, gente! Um membrinho só pra gente poder fechar as nossas metas. 300 pessoas nos acompanhando. Carlinha Mori arrasou. Mandou muita contribuição aqui pra gente. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa linda. Mas a gente precisa da ajuda de vocês, gente. Vamos lá pra gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Outra coluna do Reinaldo Azevedo. O governo vence a peleja do IOF, mas não leva tudo e Moraes acerta outra vez. Reinaldo Azevedo é bem xandão, né, gente? Sim, o governo venceu o embate do caso IOF, que marcou, sem dúvida, um ponto de inflexão em setores importantes da sociedade sobre a avaliação que fazem do governo e do Congresso. Vamos lá, meus caros, minhas caras, vamos lá, meus bonitos e minhas bonitas, vamos lá, meus lindinhos e minhas lindinhas. Vocês encontram a íntegra da decisão de Alexandre de Moraes do STF aqui. Comecemos pelo mais importante. Em essência, o ministro atendeu ao pedido do governo no caso da ação declaratória de constitucionalidade e afirmou que a regularidade das decisões sobre a elevação da alíquota do IOF só invalidou e a própria Fazenda esperava que o fizesse. A cobrança do imposto no caso do chamado risco sacado. Moraes reiterou ainda a inconstitucionalidade do projeto de decreto legislativo PDL, que havia tornado sem efeito as decisões do executivo a respeito. O que é risco sacado mesmo é quase uma duplicata. As diferenças são pequenas o bastante para que se dispensem minudências em favor da clareza. A empresa X compra da empresa Y e fica lhe devendo R$100. A empresa Y, a pedida da empresa X, decide antecipar o recebível, mediante, claro, alguma vantagem. E isso é feito por intermédio de uma instituição financeira com a qual a compradora terá que se entender. Procedendo assim, alonga-se o tempo para que o tempo do pagamento de dívida para quem compra e vendedor obtém dinheiro com mais rapidez. Simplifico, mas é isso em essência. O governo entendia que isso é uma operação de crédito oblíqua e que estaria sujeita ao IOF. Moraes discordou. E o Executivo e o Legislativo concordaram que a decisão deveria ser do tribunal. Escreveu o ministro: não há definição de operações de risco sacado como operação de crédito, pois essas operações observam uma dinâmica diversa, não assimilável a empréstimos ou financiamentos. A operação de risco sacado, enquanto modalidade de antecipação dos recebíveis, corresponde a uma transação comercial sobre direitos creditórios. A conceituação desse tipo de operação comercial ou contábil é tratada em atos regulamentares e consultivos da Administração Pública Federal. Na decisão do ministro, pois, o IOF não incidirá sobre tais operações. Nesse particular, o governo perdeu e contava perder na liminar que havia concedido. Moraes deu pistas que não condescenderia com decreto governamental. É esse risco sacado, que isso não vai ser tributado. A taxação dessas operações renderia 450 milhões em 2025 e 3,5 bilhões em 2026, segundo o Ministério da Fazenda. Nos demais casos, o ministro concordou com a constitucionalidade dos decretos do governo, conforme a jurisprudência do Supremo, considerando o conjunto da ópera, o governo ganhou perdendo porque perdeu pouco. O PDL. Quanto ao projeto de decreto legislativo que tornou sem efeitos os decretos do Executivo, o ministro afirmou a sua inconstitucionalidade. Após a juntada das informações solicitadas, bem como esclarecimentos e argumentos expostos na audiência de conciliação, não restou comprovado qualquer desvio de finalidade na alteração das alíquotas pelo ato do presidente da República, pois o decreto 12.499 respeitou os limites legais estabelecidos pela Lei 88/94. O Ministério da Fazenda apontou que a nova regulamentação atendeu ao propósito de promover a maior padronização normativa, simplificação operacional e maior neutralidade tributária. Mas, como afirmei aqui em todo canto, há uma jurisprudência na Corte a respeito. Escreve Moraes: observo ainda que nesse aspecto o decreto impugnado não destoou de anteriores edições de decretos presidenciais, cuja validade foi referendada diversas vezes por esta Suprema Corte. Deixa eu só mandar uma coisa aqui rapidinho.
Um segundo, gente. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Por essa Suprema Corte. O ministro, pois, reafirmou a inconstitucionalidade do PDL, inconstitucional ele é, e a constitucionalidade dos decretos do Executivo sobre o IOF, exceção feita no caso do risco sacado, e como sabem, isso coincide rigorosamente com o que eu pensava e com a leitura que eu fazia dos fatos, embora acredite que tal risco sacado está se prestando a malabarismos e sem vergonhices, como vimos no caso das Americanas, se for empregado nos limites da lei e sem fraude, acho mesmo que não pode se confundir com operação de crédito. Concluo. Trata-se de uma decisão impecável que foi, note-se, elogiada pelo Ministério da Fazenda e, claro, criticada por aqueles de sempre, para os quais a Constituição não existe, entendem que, havendo maioria, tudo é permitido e não é. O decreto legislativo é inconstitucional e os decretos do IOF constitucionais, exceto em um aspecto, no pleno tribunal avaliará a questão, é improvável que mude uma decisão que atende à Constituição. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.